Alô, Baixada Santista, eu Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta sexta-feira, nós temos o presidente do SICOM, o Rubens Moscatelli, gentilmente vindo ao programa, e também o consultor Paulo Queija. Olha, impressionante, caiu no mar lá a nave russa, né, que estava vindo, a expectativa de se podia cair em alguma região povoada, acabou caindo no oceano, que deixou muitos políticos tranquilos, viu, o Rubens e Queija, porque havia uma torcida muito grande dessa nave cair numa aglomeração de políticos, né, o que acabou não acontecendo. E tem uma matéria interessante, esses dias as pessoas têm me parado e falado, pô, você está com a barba? Tá... Mas agora virou moda a barba. Tem essa matéria aí? É uma matéria virou moda, é a chamada barba de lenhador, mal feita, rala, né? Isso aí não tem barba nenhuma, porra. Aí, a barba de lenhador. Acho que é a moda agora. O pessoal tem usado e engraçado, eu nunca fui no barbeiro para fazer, mas eu acho que eu estou pensando em ir para dar esse arremate aí que é. Mas olha, eu vi essa matéria, achei tão interessante, né? Moda é uma coisa curiosa, né? Tá aí. E para piorar a situação do presidente Lula, o jornal Globo traz uma matéria onde jornalistas do Uruguai que fizeram um livro sobre o período que o Mujica foi presidente, o Mujica relata que o Lula confidenciou que existiu realmente o mensalão. Agora a CPI vão abrir uma CPI, vão pedir para o Mujica vir depor. Aí vão fazer como chama aquela... Uma acariação, né? Internacional, mas está aí, a matéria é bem ampla, quem quiser saber mais, ler mais sobre o assunto, está no Consultor Jurídico, aliás, Congresso em Foco, ou no jornal O Globo, essa matéria onde o Mujica diz que o Lula sabia do mensalão. Olha aí, uma notícia importante. Fala, Rubens. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Eu vi na internet, no portal G1, que ele, na verdade, o Mujica disse que ele teria declarado que não seria possível governar sem o mensalão. Que é um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Aí, né? O que eu li é que o Mujica diz o seguinte, que há corrupção, a gente sabe que há, mas ela não tem como consertar. O que é mais grave ainda. Do homem, né? É do homem, né? O que é mais grave ainda, né, Paulo Queija? Eu acho que a cobiça está muito alta. O pessoal não que roubar pouco está certo, mas o pessoal quer milhões, e o buraco vai se abrindo. E você vê assim, uma pessoa pegou 300 milhões, outra mais 400, 500 milhões. Quantas pessoas são? E ao total o rombo que o nosso país e que nós temos aqui. Você não tem limites. E Augusto e Queija, eu vi também hoje, vou dar o crédito, no jornal Bom Dia Brasil, sim, uma notícia onde um vereador, presidente da Câmara Municipal lá do Norte e Nordeste, reclamando do salário pequeno de R$10 mil, e que é por causa disso que realmente o vereador tem que ser corrupto. Se corrupto. Olha, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não concordo com o salário de um vereador, até porque o vereador ele não se dedica, né, integralmente, não deveria se dedicar integralmente. Hoje os vereadores se dedicam, né, mas tem lá uma estrutura de microempresa. Claro, mas eu não questiono nem o salário. Eu acho que R$10 mil é um salário conveniente, interessante, depende do tamanho da cidade, sim, depende da arrecadação. Onde eu acho que se paga muito mal, e aí sim a gente deveria rever. Você pega um ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto ganha qual é o salário? R$40 mil? R$40 mil. R$40 mil. Se não tiver nenhum tipo daqueles adicionais. Que seja R$100 mil. Num ano ele ganha R$1.200.000, não é isso? De salário. Se você for analisar, é um salário baixo em comparação a
você pega um técnico de futebol, a comparação é esdrúxula, mas você pega um técnico de futebol que ganha 400, 500 mil reais por mês. Cantor de funk. Um cantor de funk. Aí você vai dizer, não, mas puxa, a parte artística, você vai nas grandes empresas, você não tem você sabe disso porque você não tem um cara, um executivo, não vou nem dizer top, eu dizer um cara assim, um diretor financeiro que ganhe 100 mil reais. E o Supremo Tribunal Federal, Rubens, é aonde vão decidir as questões mais importantes e mais impactantes do país. Do país, não é? É o primeiro intérprete, ou melhor dizendo, é o principal intérprete da Constituição brasileira em todo tipo de causa jurídica que esteja sendo discutida no Brasil todo. Agora, fora essas coisas, eu vejo também a questão dos professores. Se a gente fosse fazer um jogo de interesse e de aquilo que realmente vale para todo mundo, o professor é aquele que dá base para todos. Então, em princípio, teria que ser o cara que mais ganha do que outros. É verdade. Agora, como não dá para fazer isso para todo mundo, e essa questão do dinheiro, ela é problemática, porque a gente pode dizer assim, não, mas determinada carreira, como você bem lembrou, ministro do Supremo, deveria ganhar mais. Poxa, mas tem a questão de indicação política, não desmerecendo o conhecimento jurídico que eles têm, mas nós, na verdade, temos que reanalisar tudo. Desculpa, eu estou falando isso, abro um parênteses. Acho esdrúxula a indicação política, deveria ser por mérito, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma, mas concordo plenamente com você. Não há. E agora o Congresso, o Eduardo Cunha está se vingando da Dilma, né? Sim, e o Renan também. Né? E o Renan também estão abrindo as gavetas e tirando os esqueletos. E você colocou. Eu, particularmente, acho um absurdo, né? Quer dizer, ela indicar. Não é? Agora mesmo, esse ministro que ela indicou, em razão dele ter sido porta-voz na campanha eleitoral dos anseios da categoria dele, o que é um direito. Que é um direito, sim. Mas que conflita. Ele estava no palanque. Nós não estamos dizendo que ele se manifestou não, ele foi ao palanque, ele subiu ao palanque. Então, a partir daí, da mesma forma como o Toffoli, fica, sem dúvida nenhuma, a credibilidade arranhada. E aí foram buscar os esqueletos do armário e diz um velho ditado, né? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca pegou. Ou quem não tem telhado de vidro, descobrindo que ele pode ter cometido uma irregularidade em 1990 e pouco e ter advogado enquanto estava na magistratura. Então há um conflito aí. Inclusive, ele vai ser sabatinado no dia 12 e vão levantar isso aí, ele vai tentar explicar, e a base do governo, que já não está tão unida assim, não sei se segura, viu, Rubens? O ministro da Justiça já saiu em defesa, o que não sei se é muito bom, né? Atualmente, o Cardoso tem dado bolas fora, né? Que é o ministro da Justiça. Sem dúvida, José Eduardo Cardoso. Defender o indefensável, às vezes, sem dúvida, tem o ônus, né? Sem dúvida. Veja, a questão partidária, ela está muito ligada. Então fica esse conflito, não é, que sem dúvida nenhuma é demasiado traumático a todos, não é? Porque você tem que ter um ministro da Justiça independente, ele, lógico que tem uma relação partidária, mas aí alguém vai dizer, não, a Polícia Federal está fazendo a parte dela, sem interferência, muito bom, não é mais do que obrigação, não é? Ministério Público. São órgãos independentes, devem ser independentes. É verdade, é verdade. Paulo, eu queria que você fizesse uma avaliação, na tua opinião, sem dúvida nenhuma, um tema bastante polêmico, a questão da terceirização das atividades fins. E aí há uma questão muito importante na área dos condomínios, não é? Que é o conflito do que é melhor, uma terceirizada na parte de limpeza e vigilância, não é? Ou melhor, limpeza e portaria, ou os funcionários dos prédios. Lógico que hoje, na questão de prédios, já é há muito tempo adotada a terceirização. Agora, com essa nova lei, as empresas, de uma maneira geral, todas vão optar
Talvez pela terceirização. Você tem estudado esse assunto? A fundo não, porque eu não vi a legislação, o que ficou. Até porque existem cortes que querem fazer, o que não querem fazer. Me pareceu um pouco radical, no sentido de partir totalmente para qualquer tipo de função, ou seja, a atividade fim também ser terceirizada. Para quem não sabe, atividade fim é aquilo que a empresa, no caso, não vou falar do condomínio que é diferente, né? Que a empresa realmente se destina, por exemplo, fabricação de alguma coisa, comercialização, essa é a atividade fim. A atividade meio é aquela que é acessória, por exemplo, você tem uma pessoa para limpeza e tal, que não faz parte do tipo de atividade que você tem, como no caso da portaria, da vigilância em algumas empresas, que isso já é comum acontecer. É muito polêmico. Com relação a custo, é maravilhoso. Vou falar da visão empresarial. Maravilhoso em que sentido? Eu tenho como administrar melhor esse custo, ele vem pronto para mim num valor de um contrato que eu faço com a empresa, e aí com essa empresa eu consigo barganhar, eu consigo verificar quais são os benefícios que eu preciso da minha empresa e o que eles podem oferecer, variando nos fornecedores que eu tenho aí nesse tipo de serviço. Por outro lado, os sindicatos brigam porque existem conquistas que aconteceram aí nas categorias que vão, às vezes, ou podem acabar com aquilo que eles conseguiram até agora. Aí entra uma polêmica maior ainda, né? O que é conquista, o que é abuso, o que é exagero. Porque, por exemplo, no Brasil, você quer diminuir uma carga horária de trabalho de alguém, você não pode diminuir salário. Você não pode dar um prêmio. O prêmio acaba incorporando, tem que ser uma coisa muito bem amarrada, a distribuição de lucro. Isso não existe. Tem que ser no mínimo 6 meses, talvez um ano. Olha, coisa muito bem amarrada é porque não há precedente, então você não pode... Não, se for uma distribuição de lucro, uma amarrada que eu digo, não, você faz sim, uma distribuição de lucros, você não premia o cara que efetivamente você quer ajudar, você tem que ajudar todos. Você pode fazer por escalonamento. Mas você tem que ajudar todos. Você Tudo não bem, pode dar... Mas você pode dar menos para um do que para outro. Não, mas você olha, isso aí eu vou entrar na discussão com você no aspecto do funcionalismo público. Hoje, o principal problema das administrações públicas são os funcionários públicos que não conseguem, por N motivos, atender a uma necessidade, mas tem uma coisa chamada estabilidade de emprego. Aí o cara que é bom também fala, pô, eu vou me matar. Mas você está indo para outro... Não, estou fazendo a mesma comparação. Quando você fala da empresa privada... Não, mas a empresa privada você não pode dar para um e não dar para todos. Você pode, por exemplo, fazer divisão, você pode inclusive verificar os lucros existentes por área. Tudo bem. Existe, se você fizer isso direitinho. Não, veja só. Por isso que eu falo amarração no sentido de provar isso. Eu acho que o reconhecimento de um funcionário é fundamental. Claro. E você não consegue fazer isso pontualmente. Você não consegue pegar o fulano e dizer assim, fulano, ó, você é um bom funcionário. Parabéns, está aqui, ó. Não é? Pode fazer isso. De forma legal é mais difícil, é realmente. Não tem. Porque você tem as implicações. Agora, de incorporação. O lucro você pode distribuir para um pouco a mais, mas alguém vai também receber o mínimo que seja, mas vai. Sim. Entendeu? Eu estou dizendo do reconhecimento pontual. Esse é o cara. Você vai entrar num ponto, aí você entra num ponto, só um instantinho, você entra num ponto assim, que é a questão de gestão. Se você tem gente na tua empresa que é privada e ele não está funcionando, você vai trocar essa pessoa. Sem dúvida. Então, assim, na empresa privada, que não tem a flexibilidade que a empresa tem a flexibilidade. Eu fiz uma comparação. É você colocar pessoas na equipe onde existe a questão individual e existe a questão da equipe como um todo. E aí você faz um pacto com a equipe, faz avaliação de desempenho, e na avaliação de desempenho você pode fazer essa pactuação. Então, quando eu digo amarração, é no sentido de você amarrar, não fazer gambiarra, amarrar no sentido de coisas muito claras. Critérios objetivos. Isso. Agora, eu ia só voltando aí para a questão da terceirização, para a gente fazer memorizar e lembrar, teve a mesma discussão e a mesma resistência por conta da privatização das atividades portuárias. Por quê? Você tinha, antes da década de 90, você tinha o quê? Uma força muito grande dos sindicatos portuários. Aqui em Santos nós sabemos disso. O camarada só podia trabalhar naquele serviço mais importante se ele tivesse um determinado tipo de, vamos dizer, carteira preta lá, né? Era o trabalhador avulso. O avulso. Né? Que ou ele é da capatazia, que é em terra, ou o estivador que é em bordo. Exatamente. E quem organizava isso era o sindicato. É verdade. E aí passou para o ógrimo. Então,
É esse o medo das categorias em geral, do Brasil todo, de perderem a própria conquista, entre aspas, né? Que você bem colocou, né? Que você tem os abusos, você tem aquelas situações em que aparentemente eu estou dando um benefício para o meu trabalhador, mas eu estou prejudicando porque eu não consigo alocar mais gente trabalhando. Uhum. O que eu tenho visto, por exemplo, já há algum tempo, até dentro daquilo que a gente está discutindo, é essa discussão sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Uhum. Eu acho que isso é um equívoco. Porque, veja, se eu vou me propor a trabalhar menos, eu tenho que ganhar proporcionalmente aquilo que eu trabalhei. Eu estou falando aqui, defendendo o lado da empresa, o lado do condomínio, embora saibamos que todos nós, em algum momento, somos funcionários, empregados e tudo mais. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Porque hoje a legislação trabalhista, desde o começo do século XX, ela é protetiva sim ao trabalhador. E ela deve ser. Não nego isso. Só que às vezes a proteção demais você acaba estragando. E não permitindo que o país como um todo desenvolva. Então eu acho que uma das coisas mais interessantes desse projeto, que ainda vai ser discutido, está na Câmara, vai para o Senado, enfim, é a mudança da subsidiariedade para a solidariedade. O que quer dizer isso? Subsidiário hoje, a empresa, contratei a empresa do Augusto lá que é terceirizada. Você é um sonhador, né? Você acha que eles vão te... Não. Se passar, né? Não vai passar. Mas se passar. Que é a grande garantia. Mas você sabe isso, se você pegar os números da Petrobras e os números da Uzi Minas, o que eles estão gastando como solidários nas demissões e nas indenizações de trabalhadores de empreiteiras é um negócio absurdo. Por isso que o projeto é para eliminar o serviço público da terceirização. Sem dúvida. Eles tiraram no meio do... Apesar que se você for na Petrobras hoje, de cada 5 trabalhadores, acho que 3,5 são terceirizados, não é? Sim. Agora, acho difícil tirar a solidariedade... Não, incluí-la. Não, mas já está. Eles estão querendo incluí-la. Porque hoje, no serviço público e no privado. No privado já está. É subsidiário. É subsidiário? É subsidiário. Não, mas o primeiro projeto era solidário. Então eles estão incluindo a solidariedade. Tá. Esse é o avanço. Eles querem incluir ou suspender? Incluir. Tornar. Não é mais subsidiário. Quer dizer, eu contratei a tua empresa como Foi tomador. Você ter me esclarecido, eu particularmente achava que eu li que o primeiro projeto já contava com a solidariedade. Então, mas o que hoje a gente aplica é o enunciado 331 do TST. E ele fala em subsidiariedade. Então, a empresa tomadora só vai responder se a prestadora de mão de obra não tiver patrimônio para pagar. Desculpa a minha ignorância. Você se incomoda de me explicar de novo? Claro. Eu não entendi. Então, hoje, se eu tiver um funcionário terceirizado lá no meu prédio, o porteiro é terceirizado, qual é a regra? A regra é a seguinte: o empregado, para ele poder garantir o recebimento das verbas dele, ele tem que entrar contra a empresa que o contratou, a empresa A, e o teu condomínio. Ok. O condomínio entra como solidário ou subsidiário? Subsidiário. Ah, ok. Então, primeiro eu vou no patrimônio... Hoje é subsidiário. Hoje é subsidiário. Ok. Vou primeiro no patrimônio da empresa. Ok. Ela não tendo patrimônio, eu vou no condomínio. Ok. E o condomínio tem um grave defeito que ele é imóvel, né? Ele não sai dali, ele não tem como escapar. Né? Não tem como escapar. O que vai acontecer a partir se esse projeto avançar? Quando já der entrada na ação, olha, não recebi salário, não depositaram o fundo de garantia ou outras infrações, eu vou direto no condomínio. Então meu pensamento está claro. O projeto de lei já tem o solidário. Já tem o solidário. Eu particularmente desconhecia esse momento agora do subsidiário. Quer dizer, no caso do solidário, o empregado já escolhe contra quem. Entendi. Esse é o argumento que os políticos estão colocando para os sindicatos, que os sindicatos estão falando, mas não vai proteger os funcionários. Eles colocam para os sindicatos que para garantir o recebimento ou qualquer problema que o funcionário tenha. Esse é o argumento que eles estão utilizando. Eu acho que é justo. Juridicamente é mais garantia. E não deixa de ser verdade. Porque não tem que esgotar todas aquelas tentativas junto com o autor. Aliás, com o primeiro réu, vamos dizer assim. Exatamente. Ou vamos dizer, o próprio empregador daquele terceirizado.
né? Olha, tem uma empresa de mão de obra, não vou citar o nome, mas tem uma empresa de mão de obra no mercado aí que presta serviço para várias grandes empresas que não pagou os funcionários, não está pagando os funcionários, e realmente é um problema sério. O Sintracom esteve aqui, aquela construtora Chain, Engenharia Chain, quebrou no Rio de Janeiro, pediu inclusive falência. Ela deixou os funcionários de um empreendimento na Silva Jardim sem receber. Aí chamaram a incorporadora me parece que foi lá e bancou. No polo petroquímico, tanto o Petrobras como a própria Usiminas, é comum isso, né? Comum. Não paga e os caras entram. E aí eu imaginava que era solidário. Agora foi bom você ter explicado, é subsidiário. Mas veja, o patrimônio, ainda que com todo esse problema aí que nós estamos tendo com a Petrobras, né? O patrimônio dela é enorme, muito maior do que a da empresa que vai fazer terceirização. O cara vai direto lá, né? Com essa nova regra já vai direto na Petrobras. O Paulo, sabe o que eu ouvi de algumas pessoas? Vai precarizar, nós vamos criar um trabalhador precário, porque a terceirizada tem por hábito essa rotatividade muito alta. Não é? Isso é comum. E o que vai acabar acontecendo? Será que as empresas vão investir na qualificação daquele trabalhador? Será que ela vai investir técnicas de recursos humanos com aqueles trabalhadores? Se não fizer isso, vai sofrer as consequências. É simples. Tem o pessoal para atender, mesmo que seja atendimento, seja, vamos dizer lá, não vou nem na atividade fim, né? Faz um atendimento, como foi feito, por exemplo, as administradoras e tal, administradoras de cartão de crédito e tal, terceirizaram o atendimento, inclusive não só a venda, o atendimento ao cliente. Os telemarketing, você está falando? Isso. Eles exigem o treinamento desse pessoal, aliás, absurdamente. Mas é muito ruim. Mas melhorou muito. Então, se você vai... Eu também acho. Tenho certeza. Você me contou aqui um episódio seu que você... Do gás lá, que foi um absurdo. Que você vai para o céu. Você vê hoje uma mudança, por exemplo, eu vou falar assim, eu tive experiência agora até por exemplo, cancelamento de linha em corporativo, de celular, que antes era um absurdo falar. Eu fui pelo telefone, ela falou, não, você tem que mandar para gerente de relacionamento por e-mail. Eu mandei por e-mail, no dia seguinte veio a resposta e que estava sendo providenciada, no dia seguinte a linha já estava cortada. Olha só. Eu quase falei assim, estou no céu. Né? Então, houve mudança, porque tiveram muitas reclamações, é a questão da concorrência. Nessas empresas, uma concorrência é muito maior, seja na mão de obra que você coloca, a mão de obra que você falou agora, seja aquela que vai ser atividade meio, seja atividade fim. Se eu tenho uma atividade fim e o pessoal que é contratado não faz direito, eu que vou sofrer as consequências como empresa. Se eu não agir na capacitação e acompanhamento dessas pessoas, problema sério. Agora, eu não sei nos meandres desse processo como é que fica a questão da subordinação, porque assim, hoje você tem um terceirizado que faz, por exemplo, a vigilância aqui da TV. E aí ele vem, eu tenho algum problema, eu ligo lá para a empresa e falo assim, olha, por favor, avisa a pessoa que tem isso, isso, isso. O chefe dele vai lá e fala com ele. Esse é o certo. Agora, eu estou num processo produtivo, tem alguém lá na produção, eu vou ligar para a empresa? Não tem como. Não tem como fazer isso. Rubens, então tem muito mais meandro trabalhista, mas como é que isso vai acontecer? No né? condomínio não é diferente. Muitas vezes o condômino, ele está vendo o problema acontecer, ele não vai ter esse emocional todo para ligar para o supervisor, para ligar para esse, para aquele. Ele vai interagir. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado dentro dessa categoria dos condomínios, porque embora seja uma microcategoria econômica, vamos dizer, em termos do que ofere de rendimentos, ela é importantíssima. Sim. Mas eu ia te colocar isso. No meu prédio lá, tem o pessoal que faz a portaria, os trabalhadores de portaria lá, e lá eu particularmente... Eu sou a favor de funcionário do prédio. Eu acho que o negócio de terceirizado em prédio, o cara que trabalha, que é um empregado doméstico, né? Ele está lá, atende, vê. Eu acho que essa coisa de... primeiro que a segurança é zero. Quando põe lá, esses dias mesmo, tinha um rapaz lá que não conhece ninguém, que não sabe. A função dele é apertar um botão para abrir a porta. Se você entrar com firmeza, o cara nem pergunta onde você vai. Né? Porque, lógico,
Tem aquele morador que se o cara perguntar, fala, como, eu sou morador e tal, não tem a percepção de entender que o cara não conhece. Eu particularmente sou a favor do funcionário do prédio. Mas eu tenho lá 2 funcionários que eu tenho um carinho especial, acho que são bons profissionais, e os 2 reclamam de todo dia para mim. Todo dia. E eu digo, olha, eu tenho uma voz, eu particularmente sou a favor do funcionário do prédio, mas os 2 reclamam da empresa, que não paga hora extra, que não paga direito, que todo mês vem errado a conta, que eles têm que reclamar. E aí, sabe o que eu percebi, Rubens? É geral isso nessas empresas. É geral. Por que isso, hein? Porque, na verdade, não há o comprometimento enquanto negócio, aí já entra até no próprio caráter do empresário. Ele quer ganhar dinheiro. Não interessa de onde que vai ser esse dinheiro. E aí ele prejudica todo mundo, porque veja... Mas o síndico, aqui no meu prédio eu não conto, porque lá o síndico não está com essa vontade toda. Mas o síndico, ele pode interferir diretamente nesse processo? Ele pode cobrar da empresa... Na verdade, ele não pode interferir diretamente porque o trabalhador não é do condomínio. Ok. Mas como é que ele pode interferir? Até prejudicando esse próprio trabalhador. Como é? Bom, se você não atender os reclamos desses seus trabalhadores, eu vou rescindir o contrato. Entendi. Se tiver no contrato, talvez esteja no contrato, que ele comprove, que ele pague em dia os salários, que ele pague as coisas que não... Se ele não cumprir isso, ele pode ter atraso de recebimento se tiver no contrato, por exemplo. E é matéria de fiscalização. Mas acho que é possível. Eu cheguei para esse eu falei, olha, você tem que entrar na justiça. E você tem que entrar contra a empresa e contra o prédio, porque é função do síndico saber se a empresa está pagando as horas extras, se está pagando se está recolhendo fundo de garantia. Estava recolhendo fundo de garantia. Ou do síndico ou da administradora também, né? Mas eu acho que o síndico tem que olhar. No caso do condomínio, o representante do condomínio é o síndico. Não importa se eu tenho uma administradora que faz todo o serviço. Azar dele se fizer errado, né? Ela só faz aquilo que ele... porque fui eu que escolhi quem presta serviço para mim, quem vai fazer a administração. O Rubens está falando um negócio que é interessante, né? É lógico que essa função de síndico tende a acabar. Ninguém mais quer... É o síndico profissional agora, né? Tem o síndico profissional. Não, sim, o síndico do prédio, aquele senhor aposentado, o outro que não tem o que fazer, né? Só fica síndico aquele cara que realmente tem tempo para trabalhar, enfim, para se dedicar, melhor dizendo. Mas o que eu ia falar para você é o seguinte, as administradoras, de uma maneira geral, nadam de braçada, porque o síndico... invariavelmente, se bobear, em muitos casos, nem olha, vem aquela prestação de contas e ele manda para frente. Não se aprofundam, não procuram ter conhecimento, né? E isso acaba, assim, dando problemas para o próprio síndico. É verdade. Porque ele é o representante. É verdade. A Receita Federal, inclusive. Então, a administradora, ela não é passível de errar? Lógico que é. Ela é composta de pessoas. Qualquer empresa, né? Agora, se eu não fiscalizar, a possibilidade de errar é muito maior. Não adianta. Onde você põe a tua assinatura, você tem que saber o que está acontecendo. É o CPF dele que vai rodar lá. Nós temos que fazer um breve intervalo, até para pagar o condomínio, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3201-1250.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. São 3 endereços, na Avenida Conselheiro Nebias em Santos, na Avenida dos Bancários, Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do órgão, e também na Avenida Santos Dumont, no Guarujá. Você entrando no site www.grupoincatep.com.br, você vai conhecer a lojinha do Incatep, onde você tem todos os cursos por determinado centro de excelência, para que você saiba o que você pode fazer, quanto é, como você pode pagar, e você faz direto pelo site. Você faz toda a parte teórica e a parte prática você se dirige a um dos centros de treinamento, onde você vai poder fazer a simulação em equipamentos de última geração. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós temos a clínica Semeias. Nós vamos começar a falar semana que vem, é isso? Mais ou menos ainda. Tá. Então, lembrando que... E inclusive eles vão estar aqui terça-feira, não é isso, doutor Reginaldo? Doutor Reginaldo não. Doutor Pacheco, na quarta? É terça, né? Terça-feira, doutor Pacheco aqui, 1h entender. Você tem problema no sono? Você tem problema de sono? Não. Seu sono é tranquilo? É mais tranquilo. Você dorme mesmo e tal, assim... Você já fez aquele... Tem um exame que o Pacheco faz, você já ouviu falar desse exame? É muito bom. O exame? É bom de vez em quando fazer. Você dorme lá na clínica e eles fazem uma avaliação. Porque a qualidade do sono, né? A qualidade do sono e as intercorrências que você está sofrendo. Tem muita gente que morre durante o sono. Infarta, você tem a apneia do sono. São problemas crônicos, e a gente não se preocupa, e como eu cheguei aos 50 anos, agora meu negócio, o cara para falar comigo, eu só falo de doença.
Eu estou ficando especialista. Uma vez o Vicente Cassoni falou para mim, comentei com o negócio de coração, puta, ficou 2 horas do meu lado explicando coração, remédio, medicamento. Eu falei, mas tu é médico, é advogado, né? O Cassoni é um grande hipocondríaco. Eu estou ficando que nem ele, um grande hipocondríaco. Falou de saúde, é remédio, já dou, ó, toma 2, metade de um antes, um depois, manja de tudo. Programa desta sexta-feira tem a presença do Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, e também o meu amigo grande Paulo Queija, que publicou uma foto recentemente no Facebook. Não era você, Paulo? Eu publiquei? Uma foto de você de anos atrás. Ah, sim! Que tinha 20, em 2005. 2005, não é muito tempo. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu tinha 42 quilos a mais. 42 quilos, nossa. E tava diferente mesmo. Diferente. Eu olhava para aquela foto e falei, quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Aí falam do Leandro Hassum, né? Que eu sou parecido com o Leandro Hassum. Verdade. Leandro Hassum, coloca uma gordo. Aí eu emagreci. Aí o cara vai lá e faz cirurgia bariátrica. Eu vou mandar uma mensagem pra ele assim: você para de me imitar. Não, se você deixar a costeleta, você realmente é a cara dele. Pô, ele, sacanagem. Deixar a eu fico muito feliz de ser comparado com ele, porque o cara é de boa. Eu gosto daquele quadro do Serginho Groisman, né? Eu pareço com quem, né? Uhum. Aí você percebe como as pessoas se iludem, não é verdade? Porque tem um cara, aparece uns estrupícios lá, eu pareço não. Quem é que me falou que parecia o Brad Pitt outro dia? Cada um tem a sua autoimagem, né? Outro dia mas não sei quem imitava. Que no meu caso, assim, as pessoas me paravam. O Rogério Conde que falou aí que já confundiram ele com o Brad Pitt no aeroporto de Congonhas. É? Tem cachorro que pensa, por exemplo, Pinscher pensa que é pitbull. O meu é. Não é? Isso tem um nome, chama esquizofrenia. Eu tenho um cachorro Fidel deste tamanho. Ele acha que ele é um pit poodle. Pit poodle. Porque, pelo amor de Deus. Late raivosamente. Ele é bravo pra cacete. Ele morde, né? Não, ele morde. Sabe o que é agora? Nós temos um colaborador, o Bruno, de vez em quando ele vai na minha casa. E o Fidel morde o calcanhar dele. Olha que coisa interessante. Mas sabe aquela mordidinha? Porque ele é pequenininho, então a mordidinha é aquela mordidinha que não é. Só, né? Mas o território é meu, o território é meu. O território é meu, vai devagar. O calcanhar. E olha, eu vou dizer pra você, o grande problema dos condomínios são os cachorros hoje, né? Olha, é um dos principais, né? Porque já alguém, algum tempo atrás, disse que todo problema de condomínio começa com C. Cachorro, cano, criança... Carro, pessoal da terceira idade me desculpa, caduco, e assim vai, com C. Cachorro não é diferente. Por quê? Porque, na verdade, mudou muito o padrão, lá da década de 70, 80, onde tudo era proibido. A convenção dizia até que peixinho de aquário não podia ter. Só que as pessoas cada vez mais precisando se locomover e ter uma outra interação na vida, o cachorro, principalmente, ele é um companheiro. Companheiro para pessoas que não moram com outros. É verdade. Né? Para o idoso, para a criança. Então, é uma coisa que tem que ser incorporada. Agora, o dono do bichinho, ele tem que ter os cuidados. Tem que vacinar, tem que procurar um bicho que melhor se adapte àquele espaço, né? Não vai colocar um Rottweiler, um Mastim, no build, por exemplo. Mas a pergunta é curiosidade, pode proibir hoje em dia ou não tem mais? Não, porque na verdade a proibição ela decorre mais da problemática que se cria. Então você tem que garantir, tendo o animal, saúde, sossego e segurança. São os direitos básicos de vizinho. Então não pode proibir por proibir, ou seja, não pode ter. Tem que ter um motivo. Por exemplo, eu tenho um Rottweiler de 15 Pinscher dentro de um kitnet. Não dá. Não dá por quê? Por causa de vários motivos. Pode ser o barulho, pode ser a falta de sossego. E aí você tem a questão das vacinações. Mas tem gente que acha normal ter um mastim napolitano dentro de um apartamento. Pois é. Mas desde que... Eu num prédio que eu morei, tinha um cara que tinha não me lembro se era um Rottweiler, era um desses... Qual é o outro? Pitbull. Não, era um Pitbull. O cara entrava no elevador, a pessoa entrava no elevador, ele com o Pitbull lá, né? Aí ele não morde, é manso, porra. Tava com a correia? Não tava com a focinheira, que é lei. Sim, né? Na rua. Inclusive, eu fui processado por um tenente da Polícia Militar
que eu critiquei ele no meu programa. Ele, num episódio que teve ali no Canal 6, de um pitbull que atacou um labrador, e chegou a chamar a polícia, um cara quase apanhou lá, deu uma confusão danada. E em determinado momento eu falei para ele, olha, você tem que aprender o cachorro, é lei. Ele tinha medo do cachorro, e ele põe a mão na água, eu falei, não vai matar o cachorro. Ele tinha medo do cachorro, né? Pra você ter uma ideia da coisa. Paulo, eu vi uma matéria recentemente que muitas empresas, principalmente nos Estados Unidos gostam muito dessas novidades, mas no Brasil estão aderindo. Principalmente agências que lidam com a criatividade, têm permitido os caras trazerem os cachorros. Eu estou pensando em implantar aqui, porque o Fernando tem um cachorrinho, uma cachorrinha, um cachorrinho. Você tem cachorro, Reali? Gato? Também não. Papagaio? Passarinho? Eu tô com o hamster e um canário, vai trazer. Tartaruga? Hã? Minha mãe não pode ter. Não falei ela, tô falando você. Você não tem animal nenhum. Então você deve ser aquele. Ele é o único da Quem casa. não gosta de animal é do mal, né, meu? Então, você podia pôr a tartaruguinha, né? Não pode ter. Nem tartaruga. Tem muita complicação para pôr tartaruga hoje. Não, mas peixinho de aquário ele poderia ter, né? Peixinho de aquário. Olha aí. Quem não gosta de animal. Você até gosta, né? Mas Eu gosto. Quem não tem animal não deve ser do mal. Só pode ser. Você é a favor desse tipo de. Você já viu esse? eu vi uma. O que você acha? Você acha que o funcionário não acaba se. Acho que tem que organizar muito bem isso. Tem que ser uma coisa muito organizada e o ambiente no qual o ambiente da empresa, onde os animais vão, tem que ser favorável, ou seja, tem que ter um espaço suficiente, as pessoas precisam ter consciência que o animal dele chega lá, é mais um animal, e vai ter cachorro, gato, papagaio, e essa interação às vezes não dá certo. É verdade. Então tem que ter muito cuidado, eu acho que o primeiro dono tem que ser preparado, aliás, o ambiente tem que ser propício, né, no sentido de espaço, e os donos têm que ser preparados. Eu acho que, primeiro ponto, o relacionamento entre as pessoas tem que ser muito bom. Porque senão isso reflete no comportamento do animal, que vai acabar, naquele momento, dando conflito com os outros animais que estão lá. Porque o animal ele é muito reflexo da gente, né? E se você tem um ambiente de trabalho que não está legal, ele vai perceber. E a característica do bicho também ele pega de você. Então, se você é agressivo, ele vai ser agressivo. Tem essa característica. Se você não consegue interagir muito com os outros, ele vai ter essa mesma. Ele vai te copiar, né? Então, tem que tomar cuidado. Interessante. Acho que tem que preparar as coisas para isso acontecer. Eu acho que cachorro tem personalidade. Agora eu tenho 3, mas eu tenho, até uma semana atrás tinha apenas 2. E é muito carinhoso, mas tem isso, né? Se ele vê alguém estranho, que é o Fidel, o Elvis já é diferente, já é mais tranquilão, assim, sabe? É um cachorro mais também mais social, e são da mesma raça, né? Então eu acho que o cachorro tem personalidade. Depende da raça também, o comportamento. Não, a raça sem dúvida, é como nós, né? Você pega um descendente de alemão, um descendente de alemão, cara, é frio, a relação familiar é diferente. Você pega um italiano, tem outro tipo de relação familiar, né? Você pega um cara que é do Oriente, outro do Ocidente, você pega um de países quentes, outro de países frios, quer dizer, o habitat também forma a pessoa, né? E corroborando com o que foi falado, quando o psicólogo de animais, né, que existe, ele trabalha o dono para que o comportamento do animal mude. Você sabe que eu tive um amigo meu que foi fazer trabalhou na Groenlândia, foi fazer uma expedição lá na Groenlândia. E ele não se adaptou muito bem. Ele poderia até ir morar lá, mas ele não se adaptou muito bem. Porque lá, a gente fala esquimó, pensa que é o cara que mora no gelo, né? Não é, você tem tribos de esquimós que vivem já na sociedade. Porque a cultura dos esquimós é uma cultura muito difícil, né? Muito rígida, né? Muito rígida, o convívio, não é difícil, viu? É difícil, não é. Não acho que em outros lugares também. Você já teve alguma experiência assim, extraplanetária? Não, você tem culturas familiares nas empresas, que você tem características da família que vai para a empresa. Esse é um estresse. E que você fala assim, eu nunca vi isso em outra empresa, mas não, porque a família funciona assim lá em casa e as pessoas funcionam assim também.
né? Coisas boas. Mas de se dar bem ou sair na porrada? Nos dois casos. Nos dois casos. E, por exemplo, de ter, por exemplo, família árabe, que é mais... mais rígido. Mais quente, mais né? quente. A questão do envolvimento mais passional, né? De envolver, sair briga, aí os funcionários por não olho, são e ficam claro. assim desesperados, como é que eu me porto? E se você toma partido de alguém, você dança com todo mundo, porque você não tem que tomar, se você tomar partido com um irmão, depois os irmãos se acertam, a culpa é sua, porque verdade. você tomou partido de alguém. É verdade, né? Um exemplo, o italiano também tem essa coisa. Então, algumas coisas acontecem. Vi empresas familiares que, casal e tal, e que os funcionários agem como se fosse uma família no bom sentido. Ok. Gostam da empresa, se dão muito bem, porque a família imprime um respeito dentro da empresa como um respeito de família. O lado do respeito, não o lado de protecionismo, né? E as pessoas adoram trabalhar no local por causa disso. E não é uma empresa assim, que tem 10 funcionários. É uma empresa que tinha 60, 80, 90 funcionários. Então, é uma empresa um pouquinho maior que já... Mas é difícil empresa familiar que dá certo, né? Bom, 99% em quantidade das empresas são pequenas e micros. E dessas, 60%, 70% são familiares. Então, os grandes conglomerados é que não dão certo. O que acontece é que, quando a empresa fica muito grande, existe uma contratação de executivo, né? Aí funciona. Você tem o exemplo do Café do Ponto, se não me engano, que um dos sócios comprou a parte junto com o Café Floresta, que não sei se hoje ainda é dessa forma. Café né? Floresta ainda existe. Que é do Paulo, não, eu sei que existe, que é do Paulinho, né? E aí entrou um sócio, houve uma repaginada na empresa, eles usaram o logo, que é muito... O nome Floresta é super ecológico, eles fizeram um trabalho de logo. Foi um dos primos dessa empresa maior, porque começou a ter muito primo, e aí entrou o japonês. E aí, muita gente para administrar a coisa. Então, eles começaram a falar assim, a gente precisa ou profissionalizar, colocar alguém lá para isso, ou diminuir a quantidade de familiares na empresa, porque não começa a ter muito conflito de ideias, né? Porque todo mundo é dono da empresa. Isso acontece muito em condomínio, né? Bastante. Reunião, assembleia, ou a reunião para decidir alguma coisa, cada um tem uma teoria, né? Não, isso não só os condôminos entre si, porque a gente tem que deixar bem claro que a unidade é que tem direito a votar, né? Então, em tese, é uma pessoa representante daquela unidade que vai estar presente. Mas eu já vi condomínios que tem torcida, né? Vai o dono da unidade, mas os familiares lá para apoiá-lo nas decisões. Né? E aí que começam os conflitos, porque a gente não sabe exercer o nosso direito e até a nossa obrigação, porque eu acredito até que seja, antes de direito, uma obrigação você participar das reuniões periódicas do condomínio. Por quê? É você que está investindo seu dinheiro ali. Se você é proprietário do imóvel, você deve expor o seu interesse de que aquilo ali cada vez seja melhor, que se valorizem determinados serviços ou situações que têm que ser melhor colocadas, não deixar só na mão do síndico. Não é simplesmente falar assim, síndico, se vira aí e eu quero tudo direitinho, mais barato. Não funciona assim. Não é assim. Se você não tiver presente, você que é o interessado, é aquela situação que nós falamos das administradoras atrás. O administrador, ele tem muita chance de errar, porque você não está em cima dele. É verdade. Agora, o síndico também é uma pessoa, mesmo que eu vá contratar alguém de fora do condomínio, ele vai errar. Agora, uma coisa que eu, sem dúvida, já falei aqui em outras oportunidades, a legislação deveria mudar para os condomínios, né? Hoje os condomínios são considerados empresas, né? Isso é um absurdo. Por isso que a gente sofre tanto, porque quem paga é o condomínio, o rateio, deveria mudar. Não só a relação, a característica do trabalhador, como a característica da relação fiscal. Isso deveria mudar. O problema todo é que os governos em geral, estadual, municipal, federal, eles encontraram no condomínio a perfeição em termos de arrecadação. Não que o condomínio seja onerado apenas, ele tem sim a oneração principalmente na folha de pagamento. Mas ele é, na verdade, o retentor e o pagador dos tributos em geral. Ele paga os tributos. O ISS, por exemplo. Um prestador de serviço vai lá, emite uma nota fiscal, a retenção é feita por quem? Pelo condomínio. Ele garante o pagamento. Na medida em que ele retém, depois ele vai fazer o recolhimento. Fica muito mais fácil para o governo.
Esse é o Não é? exemplo lá do que Ele você falou. arrumou um cobrador oficial. E sem ter que pagar nada. De graça. Ele faz o papel do governo. Ele faz. Retém e ele que te recolhe. Se Ele recolher, ainda é apropriação indébita, né? Não só a apropriação, não. Se ele retiver e não pagar, é apropriação. Agora, se ele não retiver, que é um pouco pior, ele é que vai ser o contribuinte principal. Ele que vai ter que pagar a multa, ele que vai ter que fazer todo o acerto lá. Né? Então, o que acontece? É aí que encarece. E aí o governo cada vez mais deixa de fazer o papel dele e joga pra gente as coisas. E assim, encarece por quê? Porque para eu poder ter todo esse sistema de retenção, eu tenho que exigir do meu prestador de serviço o quê? Uma organização empresarial também, ainda que seja mínima, né? Os MEIs, né? Que a gente estava falando aqui. Sim. Por quê? Bom, se ele não tem CNPJ, ele não tem como fazer a retenção. Se ele não está cadastrado junto à prefeitura, como é que eu vou fazer? E se a prefeitura aparecer aqui e tiver que verificar se eu tenho alvará ou não, tudo isso implica em custo. Eu vou ter que contratar um engenheiro para fazer uma obra. Vou ter que contratar e vou ter que pedir o alvará. Agora tem essa história da obra que você tem que pedir autorização para a prefeitura. Ou para o síndico, não é isso? Na verdade, você tem que comunicar o síndico. Comunicar o síndico. E ao mesmo tempo apresentar, por exemplo, um documento da prefeitura. Essa coisa que você aqui da obra não precisa de engenheiro, por exemplo. É por causa da estrutura e tal, comprometimento. Então, mas o síndico não tem obrigação de ser engenheiro. Exato. Não é? E vai ter que contratar um engenheiro para analisar. Eu acho que, são na verdade... custos todos esses que vai para o condomínio que não tem rodinha, que eu falei no outro bloco. Por quê? Poxa, é muito mais fácil eu cobrar de um do que eu ter que cobrar logo. Né? E de um que não tem como você está lá, não tem como escapar, não é verdade? Não tem. Qualquer condômino pode ser notificado de um processo contra o condomínio ou exclusivamente o síndico? Na verdade, o direcionamento vai sempre para o condomínio na pessoa do síndico. Tá. E você pode ver que, normalmente, essas notificações elas não nominam o síndico, nominam o condomínio. O condomínio. E aí chega lá na portaria, enfim, e é direcionado. Agora, se sumir, qualquer condomínio que tenha aberto aquilo acaba tendo que responder pela... Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o país vive um momento de... são muitas medidas, né, que estão sendo regularizadas, né, e a da terceirização vai ainda dar muito pano para manga. Muito. Né? Não vai ser fácil a coisa ser aprovada de uma maneira que seja bom para todo mundo. Os sindicatos têm a sua força e vão protestar muito, além do momento que nós vivenciamos no nosso país, né? Então tem muita puxa-se muito de um lado e do outro aí. E o número de desemprego, né, recorde, este mês é o maior índice de desemprego nos últimos 15 anos. Mais até, acho que chega a 20 anos. Né? Mas a questão aí dessa movimentação sindical, principalmente, ela se dá por conta, principalmente o discurso é a precarização, a pejotização, as perdas, né? Lógico. Enfim. Mas você queria falar rapidamente da pejotização, não é isso? Não, mas a gente, até só para emendar aí, o que acontece? Fora tudo isso, você tem a própria questão tributária envolvida, a questão fiscal envolvida. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está falando. O governo, ele quer arrecadar. Só que a gente tem que mostrar para ele onde é que a gente quer que gaste o dinheiro, como é no condomínio. Sim. Agora, a pejotização, que o pessoal também tem reclamado muito. O que é isso? A pejotização é o seguinte, bom, eu vou contratar a privatização, a terceirização, vou fazer de uma outra maneira brasileira. Como é que é a maneira brasileira? Eu vou contratar lá o faxineiro, o porteiro, o zelador, mas mando ele abrir uma empresa. Ou ter o CNPJ. E a lei já permite. Como microempreendedor individual. Como microempreendedor. Então, quais são os custos? É muito pequeno. O custo de manutenção vai em 50 e poucos reais, 60 reais por mês, onde envolve, inclusive, a inclusão, às vezes, de uma pessoa que está trabalhando informal. Ela se forma, esse é positivo. Ela formaliza o seu trabalho, contribuindo para o INSS, ainda contribuindo um pouquinho aí, no caso do ISS, se é serviço, mas principalmente incluindo-se no INSS e tendo condição de ter uma aposentadoria. Mas isso nós estamos falando da pessoa que vende salgadinho, do cara que presta serviço. Agora, o problema no condomínio é diferente. Não funciona. No condomínio, você pegar o faxineiro, não vai ter mais férias, né? Sim.
Ele vai morrer. Vai chegar uma hora que ele Mas vai morrer. olha, é lógico, ninguém quer tirar os direitos dos trabalhadores, mas eu falei aqui outro dia, muita gente me criticou, porque não sabe. O brasileiro fala, não, nós estamos 13º. Se você comparar com outros países, por exemplo, Estados Unidos, onde o cara recebe por semana, o 13º salário nada mais é do que a semana a mais que o cara... Se você pegar um trabalhador e pagar ele por semana, ele também vai ter um 13º, porque ele tem aquelas semanas a mais. Então, na verdade, a melhor relação é aquela onde a pessoa trabalha, se sente remunerada, trabalha num ambiente que ela está de forma agradável. Harmônica, né? Então, eu acho que essa é a melhor relação, não tem outra. Paulo Queija, muito obrigado pela participação. Bonita camisa, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. O Leandro Hassum da TV Com. Agradeço a oportunidade e agradeço a audiência. Mesmo, você consegue fazer um foco, um close no Leandro, no Paulo Queija? Isso, né? Vamos ver se ele parece. Sacanagem. Parece mesmo. Na verdade, é o Leandro Hassum. Pareço com quem? Leandro Hassum. Olha, se eu tivesse uma canetinha aqui, eu pintava aí, nós íamos ter o Leandro Hassum. Muito obrigado, viu, Paulo? E também a presença do Rubens Moscatelli do Sicom. Obrigado, Rubens. Augusto, obrigado, Paulo. E é sempre um prazer estar aqui para debater esses assuntos que nos deixam todo dia de cabelo em pé, ou às vezes até mais calmo, né? Ou sem cabelo. Ou sem cabelo. Ou sem cabelo. Ou sem cabelo. Muito obrigado à participação dos amigos neste final de semana, as reprises do Ação e Reação, e nós voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.